Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula no nosso canal da Universidade da Elétrica. Na aula de hoje eu vou detalhar e tirar umas dúvidas muito importantes, algumas dúvidas, sobre o esquema de aterramento, TNC. Vou estabelecer quais são as limitações do esquema de aterramento TNC, estabelecidos pela NBR 5410, e também vou falar um pouquinho, tirar algumas dúvidas sobre o esquema de aterramento TNS. Então vocês vão ver eu bater muito em cima do esquema de aterramento TNC, as suas restrições. E na sequência eu vou explicar para vocês, embasado na NBR 5410, o esquema de aterramento TNS. Veja na sequência. Pessoal, como eu comentei na aula, no início dessa aula, eu vou falar um pouco do esquema de aterramento TNC e TNS. Todos sabem que o esquema de aterramento é a forma com que você vai fazer a ligação do condutor de proteção. Esquema de aterramento o TNC é aquele no qual as funções de neutro e proteção, elas são combinadas em um único condutor ao longo do sistema. Então, TNC significa um esquema de aterramento onde os condutores de neutro e terra, eles têm as funções combinadas, como está mostrando aqui nessa figura. Eu tenho aqui o sistema da concessionária, que é o fornecimento trifásico, e vocês veem que no aterramento da alimentação, um ponto da alimentação é aterrado, esse ponto da alimentação que é aterrado é o neutro. E vocês veem que o neutro, a função de neutro e terra é combinado nesse condutor que é chamado condutor PAN. Então, ele tem as funções de neutro e terra combinadas. O neutro, nessa situação do esquema TNC, que é um esquema que existe restrições, que eu vou mostrar quais são essas restrições, o neutro, além dele conduzir a corrente de desequilíbrio do sistema, esse condutor também ele é responsável por conduzir a corrente de defeito, ou seja, a corrente de falta, de curto-circuito, certo? Fase para terra ou fase para neutro. Outro ponto que a gente tem que destacar desse esquema TNC, o rompimento, nessa figura vocês estão vendo, que o rompimento do condutor de neutro coloca as massas metálicas, então veja bem, coloca as massas metálicas no potencial da fase. Então, o esquema de aterramento TNC, na sequência eu vou mostrar as restrições. O benefício que esse sistema tem é que você tem economia em relação ao condutor de terra. Você tem apenas um único condutor. No entanto, esse esquema de aterramento existem várias restrições, e riscos que eu vou apresentar na sequência para vocês. Ainda dessas restrições, eu peguei aqui para trazer essa informação mais clara para vocês, que é o seguinte: vamos atentar a esse item da NBR 5410, pessoal, que é o item 64341. O uso do condutor, veja bem, aqui que começa a boa restrição. O uso do condutor PN, que é o esquema TNC, ele só é admitido em instalações elétricas fixas, desde que sua seção não seja inferior a 10 mm² em cobre e 16 mm² de seção em alumínio. E observando também o que está disposto no item 5436 da norma. E aí, pede-se evitar o esquema TNC. A mesma forma que a norma permite, ela faz uma série de restrições. Então, quando ela restringe, dizendo que o condutor PAN só vai ser admitido em instalações fixas, desde que a seção não seja inferior a 10 mm ou 16,
nós chegamos à seguinte conclusão: eu não posso ter um esquema TNC chegando até as tomadas de uso geral. Por quê? A seção dos condutores de tomada de uso geral é 2,5. Aí a norma, ela impede o uso, ela restringe o uso do TNC. Para seções, só pode ser utilizado desde que a seção não seja inferior a 10 milímetros de seção em cobre. Então, eu não posso ter um esquema de aterramento TNC chegando nas tomadas de uso geral, né? As tomadas de uso geral tem lá seção mínima de 2,5. Eu não posso. Então, o esquema ele é restrito. Só é admitido em instalações fixas. Ponto. Vírgula. Desde que a seção não seja inferior a 10. Então, essa é a restrição. Ao mesmo tempo que a norma permite, ela faz essa restrição para garantir a segurança das instalações e das pessoas. Aí vamos agora ver o que está disposto no item 5436, que a norma pede para evitar o uso do TNC. No item 5.436, veja, presta bastante atenção. Em toda a edificação alimentada por uma linha elétrica no esquema TNC, veja, o condutor PN, ele deve ser separado. Veja aqui que a norma também já reforça. Ele deve ser separado a partir do ponto de entrada da linha na edificação. Então, veja bem, você tem a linha da concessionária, ela chega no seu QGBT, até ali você pode ter o condutor PN, certo? A partir dali, ou seja, a partir de um quadro de distribuição principal, os condutores devem ser separados. Aí você passa, dali para dentro, você passa a ter o esquema TNS. E aí você vai ter a junção dos dois esquemas, o TNC até a entrada, do QGBT para os quadros de distribuição, você já tem um esquema onde o condutor de proteção já é separado do condutor de neutro. Então, muito importante, o esquema TNC ele é muito restrito e nós devemos utilizar, por exemplo, que eu vou falar logo daqui a pouquinho, utilizar muito bem o esquema TNS. Veja bem, em função da possibilidade de ocorrência de rompimento, a 5410, para minimizar, só admite o uso, já tinha comentado o esquema TNC, em instalações elétricas fixas, com condutores cuja seção seja no mínimo 10 milímetros. Esse esquema, né, do TNC, além de tudo, ele não admite DR. Então, o esquema de TNC, ele é proibido em instalações elétricas com alto risco de incêndio, explosão. Então, o esquema de aterramento TNC ele é muito restrito, portanto, vamos optar, por exemplo, que eu vou falar hoje, utilizar o esquema TNS. O TNC só é admitido nessas situações. Eu não posso, veja bem, eu tenho um chuveiro elétrico, e suponhamos que eu não tenho um aterramento elétrico do chuveiro. O que eu vou fazer? Eu vou pegar um neutro e vou pegar um neutro do chuveiro e ligar no terra. Eu não posso utilizar esse esquema de aterramento de TNC em condutores cuja seção seja inferior a 10 milímetros. O esquema TNS é o esquema mais apropriado para as instalações elétricas, garante maior segurança. É aquele no qual as funções de neutro e proteção, vocês estão vendo aqui no desenho, elas são distintas. Então, eu vou ter o neutro chegando, pode estar aterrado, vai estar aterrado lá no ponto da alimentação, vou ter um barramento de terra, vou ter um barramento de neutro, onde as funções de neutro e terra não são combinadas. Aí eu tenho o condutor PE, que é o condutor de proteção. Aí sim vai chegar na tomada, vai chegar o condutor PE, vai chegar o condutor neutro, com funções distintas. O esquema de aterramento TNS é o mais adequado
para as nossas instalações elétricas, residenciais, industriais, é mais seguro, permite o uso do disjuntor a corrente diferencial. Então, pessoal, gostaria de trazer, eu quis apresentar esses dois esquemas, mostrar o TNC, mostrar suas restrições, evitar o uso dele e, ao mesmo tempo, apresentar para vocês o esquema de aterramento mais seguro, que é o esquema de aterramento TNS. Fiquem sempre ligados aqui no canal da Universidade da Elétrica.